E hoje a nossa historinha, eu acho que não é muito conhecida no meio das crianças, mas dos adultos ela é muito conhecida. Mas essa historinha é muito legal, eu te prometo. Então, vamos ver qual vai ser a nossa historinha de hoje? Mas espera! Antes da nossa historinha tem o quê? O nosso versículo. Muito bem. Então, vamos lá, vamos decorar o que a Bíblia tem para ensinar. Vamos lá, preste atenção, para nunca mais sair do coração. O nosso versículo de hoje está lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20, e o versículo 1. Preparados? Já vou avisar. O nosso versículo não é pequeno. Então, bastante concentração para a gente decorar juntos. Combinado? Prontos? Lá vou eu. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Que versículo, né, crianças? Olha, o rei Isaías, morte. Não decorei ainda o nosso versículo. Vamos ler de novo? Juntinhos. Promete que você vai repetir comigo? Então, repete comigo. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem. De novo, ponha as suas coisas em ordem. Porque você não vai sarar. De novo, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Crianças, estamos falando que o rei Ezequias vai morrer? Foi o que Deus disse, olha. Põe as coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Ai, ai, ai. O que será que vai acontecer nessa história de hoje? Será que o rei Ezequias vai morrer? Você já conhece essa história? Então, vamos descobrir juntos o que vai acontecer? Mas você decorou o nosso versículo. Então, parabéns, você decorou o que a Bíblia ensinou. Guarde bem no seu coração e assim será um campeão. Muito bem, agora eu vou parar de falar e a gente vai para nossa história. Há muito tempo atrás mesmo, crianças, muito, existia um rei. E ainda não é o rei Ezequias, tá? Eu vou voltar um pouquinho para a gente poder entender.
Combinado? Então tá. Existia um rei chamado Acás. E esse rei, ele começou a reinar, né, com 20 anos. E ele reinava sobre a cidade de Judá. Mas tinha um problema. Acás não era um rei bom. Ele foi um rei muito malvado, muito ruim e que desobedecia a Deus. Acás não queria nem saber de Deus. Pelo contrário, crianças, Acás provocou idolatria no meio do povo. Você sabe o que é idolatria? É quando a gente considera algo ou alguém mais importante do que Deus. Quando a gente faz tudo por aquela pessoa e não faz nada por Deus. Então, nós podemos idolatrar qualquer coisa. Roupa, celular, objetos, bichinhos de pelúcia, quaisquer coisas. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado, porque nada é mais importante do que Deus. Nada e nem ninguém. Combinado? Então, tudo bem. Agora vamos voltar para Acás. O rei Acás colocou a idolatria no meio do povo. Ele, crianças, construiu altares e colunas, tudo para idolatria. E idolatria de quem? A deuses. A deuses que não falam, que não ouvem, que não veem nada. E será que foi só isso? Não, crianças. Acabe fez uma escolha errada. Uma não. Várias escolhas erradas ele fez, crianças. Mas uma delas foi muito errada. Ele fez um combinado com o rei da Assíria. E para pagar esse combinado, ele deu ouro e prata. E sabe de onde ele tirou esse ouro e essa prata? Do templo da igreja, crianças. A igreja naquela época a gente chamava de templo. O templo que foi construído por Salomão, muito antes. E Acás retirou o ouro e retirou prata do templo. Olha isso, crianças. E mais, Acás fechou a porta do templo. Ninguém mais podia ir lá adorar a Deus. E como se isso já não fosse horrível, Acás, crianças, sacrificou o próprio filho a um Deus que não fala, que não vê, que não anda. Ai, crianças, Acás só fez coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. Deus não estava nem um pouco feliz com isso, sabia? Então, passou-se um tempo e Acás morreu. Mas Acás tinha um filho. E o nome desse filho era Ezequias. Ezequias era filho de Acabe com Abia. Só, crianças, que tinha uma diferença enorme entre Acás e Ezequias. Ezequias sabia que o o pai fez foi errado. Que o o pai dele fez desagradava a Deus. E que aquilo teria consequências. Então, crianças, Ezequias reconheceu o que o pai dele fez. E Ezequias não fez a mesma coisa. Porque se os nossos pais fazem algo errado, a gente não tem que copiar. Entendido? Bom, Ezequias, então, crianças, decide ser diferente. Como?
Ezequias decide acabar com a idolatria. O rei Acás, que é o pai dele, construiu altares de idolatria. Ele foi lá e quebrou os altares, quebrou as colunas, purificou o templo. Eles oraram, jejuaram para que o templo, a igreja, fosse purificada. Ele abriu as portas da igreja e só Deus, o verdadeiro Deus, foi adorado. Ezequias realmente acreditava em Deus e mais, Ezequias confiava em Deus. Ezequias seguia todos os mandamentos escritos por Moisés. Já ouviu falar dos 10 mandamentos? Ezequias cumpria eles e cumpria a lei. E como eu já disse, o mais importante, Ezequias confiava em Deus. Mas parece tão diferente do texto que a gente leu, né? Bom, eu já vou chegar nessa parte. Ezequias, crianças, eu esqueci de falar, mas ele foi tão bem sucedido no reinado dele, foi tão bom, que Ezequias restaurou Judá e mais, levou água para dentro da cidade. Porque naquela época não tinha água dentro da cidade, nos chuveiros que nem nós temos hoje. Então, Ezequias trouxe água para dentro da cidade. Ezequias foi uma bênção, crianças. Uma bênção. Mas lembra do rei Acás? O rei Acás era o pai de Ezequias. As atitudes dele não foram nada boas, mas por causa das atitudes de Acás, pai do rei Ezequias, lembra que eu disse que o rei Acás fez um tratado e pegou ouro e prata lá do templo? O tratado que ele fez foi com a Assíria. E a Assíria subiu para lutar contra Judá, que era aonde o povo deles. Só que Acás já não estava mais vivo. Quem estava governando era o rei Ezequias. E aí, crianças, o rei da Assíria afrontou Ezequias. E afrontou a Deus, crianças. Sim, o rei da Assíria afrontou a Deus e a Ezequias. E Ezequias ficou sem saber o que fazer. Então, Ezequias vai e conversa com o profeta Isaías. Olha, o profeta Isaías. Eles dois conversam. E Ezequias conta para o profeta Isaías tudo o que está acontecendo. E não só para o profeta, não. Ezequias conta para Deus. O rei da Assíria enviou cartas. E Ezequias leu as cartas para Deus. Contou tudo o que estava escrito e como ele estava se sentindo. Então, Deus ouviu a oração de Ezequias. E Ezequias não precisou lutar contra os assírios, porque Deus enviou um único anjo, crianças, que matou 185.000 pessoas. 185.000 dos assírios que estavam lá no exército inimigo, que estavam afrontando, estavam falando que Deus não era Deus, que quem poderia livrar ele das mãos dos assírios? Ah, mas o nosso Deus, crianças, ele pode tudo. Ele faz tudo, crianças. Tudo, tudo, tudo. Lembra da nossa aula sobre os super-heróis? Ele tem todo o poder. E uma coisa muito importante, Deus sabe a hora certa de agir. E
Não, deixa mais pra frente, eu falo isso depois, pode ser? Passados-se os tempos, crianças, depois dessa batalha, onde um anjo do Senhor, matou 185.000 dos assírios, Ezequias exaltou o coração. Ezequias esqueceu de que só aconteceu o que aconteceu porque Deus agiu. Sim, que o reinado dele só foi próspero. Prosperou muito, crianças, financeiramente. Eles foram muito bons. Próspero e tranquilo. Foi anos sem guerra. Depois daquela com os assírios, a fama de Judá subiu, porque Deus protegia Judá. Só que Ezequias esqueceu disso. Ezequias estava feliz e orgulhoso, achando que era por causa dele tudo aquilo. Mas aí é que entra o nosso versículo. Ezequias ficou doente por causa do seu coração, porque ele se esqueceu de Deus, que tudo aquilo só aconteceu porque Deus estava com ele. Então, foi onde Deus mandou o profeta Isaías ir até o palácio de Ezequias e dizer: lembra? O Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Crianças, é uma mensagem muito dura essa. Ezequias estava recebendo uma mensagem de Deus, de que era para ele arrumar tudo. Arrumar os negócios, despedir da família, aconselhar os filhos, colocar tudo no seu lugar. Porque ele iria morrer e não ia ter o que fazer. Mas Ezequias não fez isso. Não. Ezequias estava deitado porque ele estava muito doente. Ezequias virou para a parede e orou, dizendo o seguinte: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Nesse momento, Ezequias, o rei, abriu seu coração. Ele foi sincero. Ele disse o que ele estava sentindo. Ele falou: Senhor, eu sempre te servi. Me desculpa por ter me exaltado, mas eu sempre fiz aquilo que era o certo. Porque o pai dele fez o errado. Sacrificou, idolatria, mas ele não. Ele fez totalmente diferente do pai dele, certo? Então, depois que ele terminou de orar, ele chorou muito, crianças. Muito mesmo. Lembra que o profeta Isaías deu a mensagem, né? Falou que ia morrer. O profeta Isaías saiu do quarto e aí foi onde o rei Ezequias virou para a parede e orou. Isaías estava indo embora, porque não era uma mensagem fácil de falar. Ele estava no meio do palácio, crianças. Deus falou para Isaías: Isaías, volta lá. Volta lá e entrega uma nova mensagem para o rei Ezequias. E agora? O que será que Isaías vai dizer? O que será que Deus quer que Isaías diga? É muito bonito, olha, crianças. Isaías, então, começa a dizer: eu, o Senhor Deus,
do seu antepassado Davi. Escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui 3 dias você irá ao templo. E não foi só isso não, tem mais, olha. Vou deixar que você viva mais 15 anos e livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Olha só que lindo! Enquanto os deuses do pai de Ezequias, do rei Acás, não falavam, não andavam, não viam, não escutavam, o nosso Deus, o Deus de Ezequias, ele ouviu a oração de Ezequias, ele viu as lágrimas de Ezequias. Parece pouco? Não. Ezequias, naquele momento de chorando, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ele estava sendo totalmente sincero. Talvez as lágrimas dele falavam coisas que ele não sabia dizer. E Deus diz que ouviu a oração dele e viu as lágrimas dele. E ainda Deus iria curá-lo. Ele ia morrer, crianças. Mas Deus disse que iria curá-lo. E não ia ser só por um tempo. Iam ser por mais 15 anos de vida. A oração sincera de Ezequias, pura e verdadeira, gerou 15 anos de vida. Que bonito, não? Ezequias foi sincero, totalmente sincero, e Deus acrescentou 15 anos de vida. E depois disso, o profeta Isaías, depois que ele entregou essa mensagem, o profeta Isaías disse: tragam uma pasta de figo e coloque sobre as úlceras. Úlceras é uma doença, crianças, que dá na pele. São lesões da pele. Coloque essa pasta de figos em cima das úlceras. E fizeram isso, crianças. E o rei Ezequias sarou das feridas na pele. Mas Ezequias ainda tinha dúvidas. Sim. E a dúvida dele é: como ele iria saber se Deus ia curá-lo e que em 3 dias ele estaria no templo? Então, o profeta Isaías disse: Deus vai te dar um sinal. O que você prefere, Ezequias? Você prefere que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Essa escadaria, crianças, também é chamada de relógio de Acás. Era para ver as horas. Então, o profeta Isaías pergunta: Ezequias, você prefere que suba 10 graus, avance 10 graus ou desça, volte 10 graus? E o rei Ezequias, então, diz que prefere que volte 10 graus. Porque naquela época não tínhamos relógio igual temos hoje. Então o relógio era o sol. E aí conforme passava o degrau, era uma outra hora. Então o profeta Isaías orou ao Senhor e pediu que a escadaria, que o relógio de Acás voltassem 10 degraus. E o Senhor, crianças, fez isso. O relógio voltou 10 degraus. Mas
essa história hoje? Porque nós temos um Deus que nos ouve, que nos vê, que nos enxerga, mesmo quando nós estamos escondidos. Lembra de Jonas na barriga do grande peixe? Deus viu ele lá dentro da barriga do grande peixe. Ouviu a oração dele lá. A mesma coisa foi o rei Ezequias. Ezequias estava deitado, quase morrendo, mas ele orou e chorou. Ele foi, criança, sincero. Ele contou para Deus tudo o que estava acontecendo, tudo que estava dentro do coração dele. E mesmo que faltasse palavras, tinha lágrimas. E às vezes a gente pode pensar que Deus não está nem aí para as nossas lágrimas. Mas não. Deus colhe as nossas lágrimas. Ele colhe cada uma das nossas lágrimas. Ele nos escuta. Ele nos vê. E não esquece, crianças, que nós temos o Espírito Santo, que é o nosso amigo. Ele também pode orar pela gente. E ele coloca palavras que nós nem imaginamos. Esse era a nossa historinha de hoje. A nossa historinha é pra gente lembrar que Deus sempre está com a gente. Ele livrou o rei Ezequias da mão do rei da Assíria. E ainda deu mais 15 anos de vida. Nessa história, então, nós aprendemos que Deus cuida de nós, que Deus nos ouve, Deus nos vê e que Deus cura. Ele curou a doença de Ezequias. Não foi a pasta de figos não, viu? Foi Deus quem curou Ezequias. Para a gente encerrar, vamos fazer uma oração? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e repete comigo. Papai do céu, obrigada por essa historinha. Obrigado por sempre me ouvir, sempre me ver, sempre cuidar de mim e cuidar nos mínimos detalhes. Obrigado por me proteger e por colher todas as minhas lágrimas. Obrigado por curar e por fazer milagres e maravilhas. Senhor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém! E foi essa a nossa historinha, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado muito e um beijo bem grandão. E até o próximo. Tchau!